Olá, nobre psicólogo, psicólogo organizacional, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente discute as estratégias para conquistar uma boa remuneração, conquistar o salário de R$ 10.000 por mês e o devido reconhecimento através da psicologia organizacional. Meu nome é Alexandre Oliveira, sou psicólogo, sou especialista em gestão de pessoas, empresário e hoje a gente vai discutir sobre a atuação do Headhunter, né? Uma atuação profissional tão fundamental ao psicólogo organizacional. E eu vou compartilhar a minha tela aqui para começar a falar com você um pouquinho. Vamos lá? Headhunter. O que será que é o Headhunter? Headhunter é uma área de atuação profissional não somente restritiva ao psicólogo, né, principalmente o psicólogo organizacional, mas que o psicólogo organizacional tem um diferencial competitivo muito grande, muito forte na hora de atuar como Headhunter, e é o que a gente vai levar para você um pouco, tentar te colocar aí para refletir sobre essa área de atuação e a importância do Headhunter, principalmente nos dias de hoje, né? Na tradução literal, Headhunter nada mais é do que aquele que caça cabeças, é o caçador de cabeças. Ele não é um encaminhador de currículos. Headhunter é um termo que está ligado sim ao processo de atração de talentos em uma empresa, né? Não necessariamente ao recrutamento e seleção da empresa, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas ele é fundamental ao processo de atração, né? O nome já diz, ele é um caçador de cabeças, ele é aquele que sai em busca dos talentos, né, específicos para a empresa, ele é aquele que tem um pouco mais de perícia nessa busca, um pouco mais de domínio de mercado, né, do meio aonde ele procura, e não somente um encaminhador de currículos, né? O Headhunter, vez ou outra, é confundido com agência de emprego, né? As pessoas procuram o Headhunter pedindo currículos, pedindo aquela pilha de indicações, mas não é bem assim que funciona. O Headhunter, ele é um profissional especializado, né, com ferramentas especializadas, com amplo network, que visa encontrar o talento ideal para a empresa contratante. Ele pode ser, na maioria das vezes, ele é um prestador de serviço, um terceiro. Então, psicólogo organizacional, se você quer atuar em uma área que te dê liberdade, né, que te dê tempo para você executar outras atividades, que você execute com mais perícia, que utilize da psicologia organizacional como um diferencial competitivo, o Headhunter é uma boa opção, acho que uma das melhores opções para o psicólogo organizacional começar a sua carreira, ter uma boa remuneração e ser bem reconhecido nisso, né? O Headhunter, ele ultimamente tem sido muito requisitado em virtude de que as empresas já não podem errar em suas contratações, não podem perder muito tempo, né, com tentativas e erros de colocação de cadeiras que não são adequadas à sua empresa, né, à sua cultura, aos seus valores, enfim. Então, como as empresas não podem errar, elas têm sim apelado aos profissionais terceiros, aos especialistas da área de talentos, né, ou o Headhunter, o caçador de cabeças, o caçador de talentos do mercado. Importante frisar, e eu repito, que não é apenas um encaminhador de currículos, né? Ele não é uma agência de emprego, ele não é um recolocador profissional, né? Aquele que trabalha com recolocação, que altera, que conduz mudanças de carreiras. Não, esse é o Job Hunter, né? Não é o Headhunter, às vezes ele acumula essa função também, mas a função específica do Headhunter é caçar, né? É buscar os profissionais adequados à empresa contratante, os melhores profissionais para o momento que a empresa vive, a partir de uma série de estudos, uma série de técnicas e ferramentas aplicadas. Eu vou conversar um pouco com vocês hoje, tentar falar sobre essas técnicas, sobre estas ferramentas aplicadas, mas principalmente o que eu quero que você entenda nesse vídeo é que o Headhunter é uma opção para você conquistar aí uma remuneração de R$ 10.000 por mês, conquistar tempo, né, liberdade para você executar outras atividades, para investir no seu lazer também em outras áreas e conquistar principalmente o reconhecimento do mercado. O Headhunter é uma excelente área para a gente conquistar reconhecimento em virtude de que a gente tem expansão do network, né? O seu network, ele acaba expandindo-se de maneira que você torna-se conhecido e reconhecido num mercado um pouco mais amplo daquele segmento que você
deseja atuar. Então, headhunter é isso. E olha que interessante, o headhunter não é um recrutador. É importante a gente entender isso, que o recrutador geralmente ele é interno, né? É o pessoal do RH que faz, às vezes outro é o próprio dono da empresa ou alguém que ele atribui, que ele delega essa função para fazer, né? O hunter ele é um parceiro, né? Ele é um BP, um business partner nas empresas, né? Aonde ele de maneira externa identifica os critérios internos da empresa para ir em busca de um profissional lá fora que seja coerente com a cadeira. Ele atua em vagas muito mais tático-estratégicas, né? Não é muito interessante para as empresas contratar um profissional, um hunter, né, porque esse profissional ele tem um valor no mercado, um valor expressivo no mercado. Não é interessante para as empresas contratá-los para vagas muito operacionais, né, vagas de cunho mais braçal, de força bruta, né? Para isso talvez sirvam as agências de emprego, né? Os profissionais de recrutamento e seleção dentro das empresas também já fazem muito isso, porque já conhecem melhor a cultura da empresa. Por outro lado, o hunter ele é muito mais criterioso em suas análises, então o esforço tanto mental, intelectual, cognitivo, o esforço da rede, do networking desse hunter, ele é maior. Sendo maior, o custo dessa operação é maior, então compensa para as empresas atuar, né, selecionar um hunter, né, lançar mão do serviço de um hunter quando há vagas tático-estratégicas para essa empresa. Tático a nível de liderança, gerência, coordenação, e a nível estratégico, né, os seus diretores, seus administradores, né? Eu atuo muito nessa área quando a gente vai procurar diretoria, né? Profissionais de diretoria administrativo, financeiro, diretoria de pessoas, né, contábil, enfim, depende muito da empresa, depende do segmento que você escolhe atuar, daquele que você tenha domínio, né? Mas geralmente o hunter ele atua nas atmosferas, né, da empresa, né? Nos lugares mais altos, nos cargos de alta pressão da empresa. E o hunter possui um amplo network, né? Logo, claro que ele possui maior alcance do que os profissionais de recrutamento e seleção dentro das empresas, uma vez que ele está conectado, ele tem um network muito grande com outros profissionais de RH, com outras empresas, né? Eu atuo geralmente com empresas em vários estados do Brasil simultaneamente, quando são vagas estratégicas, eu aciono parceiros, aciono minha rede, né, divulgo para minha rede que há uma vaga estratégica, e essa rede geralmente ela se coalimenta, né, ela se alimenta dessas informações de modo com que essa vaga se torna expansiva, ela é divulgada muito mais rápido, né, dentro dessa rede. Então, graças ao network do headhunter, além de que ele acessa profissionais além, né, dos processos seletivos. O que é isso? São profissionais que não participam de processos seletivos. A maioria deles, profissionais de diretoria, né, profissionais da alta gestão, não são profissionais que saem por aí fazendo processo seletivo ou enviando currículos, né, para qualquer lugar. São profissionais bem colocados, que já possuem uma carreira em andamento. Então, estes profissionais é que o hunter costuma acessar, né, com as propostas em equivalência, né, uma proposta que seja, quem sabe, financeiramente melhor ou que tenha outros benefícios acoplados e que seja interessante o início do diálogo com estes profissionais aí de uma gestão maior, né, da alta gestão das empresas. Então, uma das vantagens do hunter é que ele consegue acessar esse profissional devido à sua rede, devido ao seu mercado, o mercado que ele atua, o conhecimento que ele tem, né, de mercado e de pessoas. Isso é basicamente o diferencial principal do hunter para o recrutamento e seleção. O hunter é um parceiro estratégico, ele está externo da empresa. O recrutamento e seleção é um setor dentro da empresa, ou às vezes é uma pessoa que acumula essa função, mas não dá para a gente confundir o hunter com o recrutamento e seleção e nem muito menos com a agência de emprego, aquele encaminhador de currículos, né? Então, se até empresários entrarem em contato com você e te pedir lá, me encaminha 5, 6 currículos, 20, 30 currículos, muito cuidado com isso, porque a função principal do hunter não é encaminhar currículo, pelo contrário, é entender os critérios que a vaga demanda e buscar no mercado, acionar a sua rede, os melhores profissionais, na maioria das vezes, que já estão colocados no mercado, e aí a gente busca este profissional e negocia com este profissional, né, uma colocação na empresa contratante, a qual é a sua cliente aí, né?
E outra situação é a importância do Hunter nesse mercado. O Hunter é uma peça-chave dentro desse mercado, porque ele é especialista em algum mercado que ele atua. Né? Então, existem Hunters especialistas hoje nas áreas de tecnologias. Né? O Tech Recruiter, ele é um especialista em localizar profissionais da tecnologia, profissionais do desenvolvimento, da web, né? Da TI, né? Da informática, enfim. Estes Hunters, eles acumulam conhecimento na técnica da qual eles irão entrevistar, né? Então eles entendem um pouco mais sobre as perguntas específicas da área da tecnologia, né? Ou seja, eles conseguem também aconselhar a empresa na hora de desenhar a vaga, na hora de entender os critérios que a empresa precisa adotar para esta função que ele está contratando, né? A maioria das empresas, quando ela nos aciona, ela não sabe muito bem o que ela quer. Então fica na dúvida, Alexander, eu quero um gerente administrativo, mas eu não sei exatamente o que eu posso cobrar desse gerente. Né? Gerente administrativo do agronegócio. É muito comum as empresas nos procurarem para esta vaga. Né? E aí a gente vai, então, entender do mercado, né? Entender das funções que são requeridas dessa vaga, entender o que motivou essa empresa a procurar o nosso serviço especializado, enfim. E também outra situação muito importante é que a gente atua em vagas sigilosas, né, de alta gestão. Às vezes a empresa não quer divulgar, e na maioria das vezes os cargos de alta gestão não são divulgados pela empresa, né, são feitos de modo mais silencioso, para não causar alarde, até porque pode ser que isso gere impacto no mercado que ela atua. Né? Uma troca de gestão, dependendo da maneira como isso é comunicado no mercado, isso pode gerar um impacto negativo, e impacto negativo na imagem da empresa pode gerar prejuízos financeiros. Então, atuar em vagas sigilosas é uma chave para o Hunter. Né? E o Hunter tem que saber também atuar com sigilo, tem que atuar com discrição, né, tem que fazer o serviço dele sem muito alarde. Né? Às vezes tem rede que ele não aciona. Por exemplo, por compliance, tem muito parceiro meu que, dependendo da função, eu nem o aciono, porque são pessoas, são empresas das quais eu também trabalho, também contrato para eles. Então o seu mercado, inclusive, ele vai ficando um pouco limitado quando você vai expandindo sua rede. Exceto, claro, se você tenha um relacionamento mais aberto e claro com essas empresas e elas lhe permitam esse diálogo com os colaboradores que lá estão, mas não é algo que a gente aconselha, né? E o Hunter tem habilidades de negociação. Claro que a gente vai negociar com as empresas, que tipo de empresa que a gente pode buscar esses profissionais. Por exemplo, a própria vaga de gerente administrativo financeiro, vez ou outra eu pergunto, tá, quais segmentos são mais comuns que a gente atraia para você e quais segmentos você não quer de forma alguma. E aí tem pessoas que me falam, olha, segmento Y eu não quero não, porque eu já tive experiências com ele e o segmento, o modo como eles conduzem a gestão é muito diferente do nosso modo, o sistema é muito diferente, então a adaptação é um pouco mais demorada. Nesse sentido, a minha pergunta é, tá, mas e se o profissional atua naquela área que você acredita que não quer, mas ele tenha condições técnicas e comportamentais de atuar na sua área, seja um profissional diferenciado, que acumule aí alguns conhecimentos importantes, né, que tenha velocidade de processamento, consiga ter um bom raciocínio lógico. Será que não é importante a gente, ao menos, dar-lhe a participação ao processo? Ou seja, eu estou negociando ali com a empresa, mesmo que eles fechem um segmento para mim, eu estou negociando com eles para ver se eles aceitam, né, bons profissionais, pelo menos para entrevista. Enfim, o Hunter precisa ter habilidade de negociação. E, claro, através da sua negociação vem um alto poder de influência. Uma vez que você conhece muito dos bons profissionais que estão no mercado, pode ser que você abra a boca dizendo de um profissional disponível e a empresa, por se tratar da sua comunicação, de você estar falando sobre isso, a empresa tem interesse e quer entrevistá-lo e já, quem sabe, até o contrata logo de cara. Né? Em algumas situações eu já atuei, quando eu descobri que o profissional estava disponível no mercado, ele veio até mim, né? Me mandou uma mensagem, ó, Alexander, estou disponível, mudou a diretoria, eu decidi que eu vou dar um tempo aqui, estou disponível, vou ficar um mês de boa e assim que você souber de alguma coisa aí, eu gostaria de participar.
E aí quando eu recebo essa mensagem, eu sei quem é o profissional, eu entendo da competência do profissional, eu já envio uma mensagem para as empresas que eu acredito que são empresas que se interessam pelo perfil dele. Olha, tem um profissional assim, assim, ele vai entrar no mercado daqui a 30 dias e você gostaria de entrevistá-lo? Raramente as empresas negam, né? Na maioria das vezes as empresas querem sim entrevistá-los e com sucesso em todas as oportunidades esse profissional é contratado sim pelas empresas a partir da nossa influência. Então o Hunter é extremamente influente no mercado que ele atua. Ele tem poder inclusive para orientar funções que a empresa pode cobrar, ele pode orientar, e a gente orienta principalmente salário, né, média salarial que se paga, dependendo do nicho de atuação, do segmento, do tipo de profissional, né, do nível hierárquico que a gente está contratando, a gente determina salário. Aqui na nossa região mesmo, nós somos meio que um termômetro salarial para as empresas, né? Temos mais de 300 clientes que nos ligam, né, nos comunicam sempre pedindo qual a média salarial para X função, para Y função, e a gente acaba orientando o mercado e sendo esse balanço, né, em relação a salário. E aí uma coisa importante, né? Como é que você começa a atuar como Hunter? Se eu sou psicólogo organizacional, se eu tenho uma experiência lá de recrutamento e seleção dentro de um RH, como é que eu faço para sair dessa experiência e migrar para uma experiência diferente, um pouco mais estratégica, que é o Red Hunter, né? E eu trouxe a figura do Batman aí não à toa, né? Porque a gente tem que ter uma gama de competências, mas ao mesmo tempo temos que ser seres humanos normais. A primeira situação, a primeira condição que eu te aconselho, psicólogo, é começar a analisar o mercado, né? Escolha um mercado para você atuar. Qual é o segmento, qual é o nicho, né? Por exemplo, eu prefiro atuar aqui na agroindústria, né, onde eu atuo melhor, porque é o segmento que eu me dou melhor, que eu conheço um pouco mais sobre gestão, né, sobre as estratégias aplicadas nesse segmento. Então atuo muito dentro do agro e da indústria. Você atua no comércio também, Alexandre, e em serviço? Sim, eu atuo em comércio, em serviço, quando se tratam de vagas estratégicas, mas o meu domínio, o meu campo de domínio, ele concentra-se melhor no agro e na indústria, quando a gente vai falar de algumas técnicas, né, essenciais, estratégias essenciais, e algumas particularidades do processo de atração, eu domino melhor o agro e a indústria. Então eu te oriento a escolher um nicho de mercado. Aonde você passeia melhor? Ah, não conheço nenhum, Alexander. Ótimo. Então começa pelo que está mais próximo de você. Alguém, amigo seu, tem uma loja lá de varejo, então começa a aprender do varejo, né? As importâncias, as nuances que o varejo pratica e começa a entender melhor desse segmento, do nicho. Varejo de calçados, de roupas, enfim. Quanto mais você ficar especialista no seu segmento, melhores são as condições de que as empresas te acionem quando elas precisarem de um Hunter. Melhores são as condições de que você expanda a sua rede dentro deste segmento, né? Você pode ser generalizado? Sim, eu até aconselho que você comece generalista, pegando aí de vários segmentos para você trabalhar, até que você encontre um segmento que você goste mais e se aprofunde no conhecimento, porque é importante você entender desse mercado, né? As variações do mercado, as variações políticas e econômicas, o que acontece na política e na economia que pode influenciar nesse mercado, uma vez que você vai orientar, você pode servir como um parceiro estratégico das empresas já no processo seletivo, de repente orientando, isso acontece muito, viu pessoal? A gente orientar de que, olha, este talvez não seja o momento de você contratar para esta função. Que tal? Baseando-se no mercado e no movimento de mercado, a gente contrata para essa outra função que vai ter o mesmo resultado, porém com menos impacto nas despesas no curto, médio e longo prazo. Então a gente sempre orienta as empresas, a gente serve sim como um parceiro estratégico, como um consultor de negócio. Outro detalhe que você precisa ter são as hard skills, né? Saber analisar competências técnicas de quem você se detém a procurar. Por exemplo, se eu quero procurar um gerente administrativo financeiro, eu preciso ter uma noção ainda que razoável, né, do que faz um gerente administrativo financeiro, né? Ele precisa entender, sei lá,
de finanças, de uma DRE, né, do demonstrativo de resultados do exercício, então eu tenho que entender, ainda que de forma razoável, o que é um DRE para eu poder cobrar isso numa entrevista com ele. Né, de um balanço patrimonial, eu preciso cobrar isso com ele, um fluxo de caixa, né, ou preciso de um sistema de gestão administrativa, ou um próprio software de gestão, um ERP, seja ele TOTUS, SAP, Sankhya, enfim, quantos sistemas existem aí afora, né, que você precisa entender razoavelmente para cobrar isso nas entrevistas. Além do que, eu te aconselho a ampliar o seu networking. Comece a fazer um network inteligente, não é sair adicionando gente no LinkedIn, não, adicionando gente no Instagram, não é nada disso. Isso é até arriscado, é perigoso. Ampliar o network é de forma inteligente, é você se apresentar à pessoa, você dizer o que você faz, você se interessar pelo que ela faz e ir criando reciprocidade no meio em que você atua. Né? De repente a pessoa precisa de alguma dica, alguma situação, você vai lá e orienta, ou de repente você precisa de alguma coisa, vai lá e pergunta para a sua rede. É importante você criar reciprocidade para que esse network seja retroalimentado sempre. Né? Desenvolver habilidades de negociação e de comunicação. Negociação e comunicação não dá para andar diferentes uma da outra, elas sempre estão juntas. Né? Negociação é sempre buscar uma zopa, é uma zona de possível acordo, é sempre caminhar para um centro onde a relação do ganha-ganha prevaleça. Né? E eu vou ter que negociar com a empresa, negociar o meu contrato, negociar as condições para buscar este outro profissional. Eu vou ter que negociar com o profissional que eu estou entrevistando, né? Datas que ele possa ser entrevistado pela empresa, que ele possa começar a trabalhar, negociar salário com ele. Vez ou outra você é quem tem essa autonomia para negociar as expectativas salariais. Enfim, isso é dinâmico. Né? Vez ou outra você vai ter que fazer uma entrevista em um restaurante 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, 8 horas da noite, né? É dinâmico, as pessoas estão trabalhando, ou você vai ter que fazer dentro da sua casa, como eu estou aqui no meu escritório, 9 horas da noite ou 6 horas da manhã, porque aquele profissional que você busca, ele tem outros compromissos, e talvez esse seja o horário que ele pode, né, te atender e oferecer as informações que você procura. E o que eu coloquei aí, que é o cinturão do Batman. Você tem que ter uma infinidade de ferramentas. Não pode deixar de ser humano, né, psicólogo? A gente tem que ter a empatia, né, entender as dificuldades daquele que a gente está entrevistando, não esperar que ele seja um super profissional, sem defeitos, sem falhas, e ao mesmo tempo nós temos, sendo seres humanos, precisamos ser super-heróis. Temos que ter aí uma gama de ferramentas para entender e auxiliar o nosso contratante. Entender de sistemas, de software, de gestão, entender de programas de sistemas, de metodologias de gestão, entender de mercado interno, mercado externo, entender de planejamento e de estratégia, né? Enfim, quanto mais ferramentas você colocar nesse cinturão do Batman, mais preparado para as batalhas profissionais você vai estar. E claro, um passo a passo do Hunter, e eu gostaria, se você puder, tira print dessa tela, anota o que você conseguir, né? Aí tá de maneira bem simples, bem resumida, o passo a passo da sua atuação quanto Hunter. Eu vou chegar na empresa, vou oferecer o meu trabalho, né? O meu trabalho visa identificar e encontrar os melhores profissionais do mercado para aquela empresa. Podem ser profissionais operacionais? Podem, mas muito cuidado com isso, porque o esforço é muito grande, né, para você encontrar profissionais que usam de força braçal. Mas eu aconselho você que comece com profissionais táticos e estratégicos. Comece contratando supervisores, coordenadores, analistas até dá para a gente pensar no analista como um nível mais operacional, só que requer algum esforço, uma vez que o analista ele tem ensino superior, e começa com este passo a passo aí, com esse checklist. Primeiro, eu tenho que alinhar o perfil ideal com o contratante. Qual é o perfil ideal que o contratante espera? A nível de competências técnicas, os valores, né, que a empresa prega, e que é óbvio que a gente vai buscar pessoas com valores similares, né, que não choque a cultura da empresa. Quais as atividades das quais a empresa espera que este candidato apresente, né? É importante calibrar as competências comportamentais, né, as soft skills. Quais são as competências comportamentais que eu não posso abrir mão? Sejam elas comunicação, liderança,
né, resolução de problemas, quais são as competências que eu vou avaliar, né, durante e depois da entrevista. Com essas informações, eu vou buscar na minha rede os profissionais adequados. Eu vou consultar os meus parceiros, né, eu vou buscar no meu banco de dados. E aí eu encontrando estes profissionais, eu vou investigar as referências, né? São profissionais que estão no mercado. Será que eles têm boa referência de onde eles passaram, né? Às vezes você vai ligar sim para um ex-contratante dele, para um colega de trabalho, você vai ligar perguntando quais são as referências dessa pessoa, se ele tem bons resultados, né? Você vai investigar o que ele produziu nas empresas onde ele passou, até na empresa que ele passou, que ele está. Vai fazer uma análise, né, uma avaliação dessas competências comportamentais. Vez ou outra você vai utilizar o cinturão do Batman, então pode ser que você dispare um questionário de perfil comportamental, um teste psicológico, se você é psicólogo e usa, eu uso muito teste psicológico, né, que ele é cientificamente validado, né, tem validação científica para a gente poder utilizar, e em seguida você vai entrevistá-lo. Então você chama o profissional para entrevista. E aí você vai verificar a chave. Eu gosto de falar da chave que é conhecimento, habilidade e atitude, o chá que todo mundo conhece, os valores, né, relacionados aos valores da empresa, aos valores que essa pessoa prega, se condiz com os valores da empresa, e o envolvimento dele com a própria carreira. O quanto ele está envolvido, o quanto ele se dedica, né, a crescer dentro da sua carreira. Isso é importante, isso eu sempre busco, né, nas minhas entrevistas. Às vezes eu vou um pouco mais a fundo, né? Quero olhar se ele tem fator P, que é o brilho nos olhos, né? Mas a gente pode falar disso um outro dia, só sobre entrevistas de seleção. E dentro dessa entrevista eu alinho principalmente as expectativas, né? O que ele espera deste processo seletivo, o que ele tem de pretensão salarial, né? O que ele busca saber dessa empresa, por que ele aceitou participar desse processo. Eu quero alinhar as expectativas do meu cliente, do meu contratado, do meu candidato, para que eu consiga ter certeza de que eu estou encaminhando a melhor pessoa para o momento do meu contratante, da empresa. Em seguida, eu apresento essa pessoa ao contratante. Apresento ao contratante, né, emito um relatório, eu discuto com ele os benefícios de ter esta pessoa na sua equipe, né, e vou gerenciando os acordos e os feedbacks. Ou seja, a contratante vai entrevistá-lo, então eu gerencio isso. Vai ser, quando vai ser, de que maneira que vai acontecer, vai ser online, vai ser presencial, né? E vou gerenciando os feedbacks. Olha, foi contratado, não foi contratado? Se não foi contratado, por que não foi contratado? Me deixa que eu falo com ele, né? Enfim, é importante você gerenciar os acordos e gerenciar os seus feedbacks. E, claro, tudo isso faz com que você expanda a sua rede, né? Este candidato passa a te conhecer melhor, ele passa a falar de você para outros, você passa a tê-lo melhor no seu banco de dados, né? A empresa passa a confiar mais ainda no seu trabalho, enfim, você expandiu a sua rede a partir de um processo seletivo. Imagina você fazendo vários processos dentro de um mês, o quanto a sua rede não cresce, o quanto o seu potencial não se expande, né? E, já caminhando para o encerramento, eu queria deixar para você, que é psicólogo organizacional, que nós temos um diferencial competitivo dos demais headhunters que atuam, né? Não é posicionando-me contra os headhunters que não são psicólogos, mas o psicólogo espera-se, né, que tenha um conhecimento um pouco mais amplo do comportamento humano. Afinal, se você é graduado em psicologia, no mínimo você estudou 5 anos sobre comportamento humano. Então você tem um conhecimento acumulado de comportamento humano e é importante você explorar isso ao seu favor. Como se formam os comportamentos, né? Como eles se maximizam, como eles são eliminados, enfim, para que eu consiga entender se os comportamentos que eu estou investigando vão ser repetidos dentro da empresa, né? Se eu investigo no candidato, se ele vai ser repetido dentro da empresa. Outra coisa que eu acho fundamental, essencial, é a neutralidade do viés interpretativo. Eu me deparo muito, né, com empresas que me falam assim, eu gostaria de uma pessoa que não fizesse corpo mole. E aí vem o viés interpretativo, né? Porque eu tenho uma noção do que é corpo mole, mas eu não posso levar a minha noção para a entrevista. Eu preciso entender exatamente o que a empresa está me dizendo, o que ela quer dizer sobre corpo mole. E aí então, isso vem do psicólogo, isso é natural do psicólogo, para que a gente não contamine a nossa escuta e para que a gente não ofereça feedbacks não tão assertivos para os nossos clientes. A gente tem o costume de dizer, tudo bem, o que você quer dizer quando você fala corpo mole?
né? Traduza para mim corpo mole em um comportamento que eu consiga observar. Isso é a neutralidade do viés interpretativo. Ah, eu queria uma pessoa que fosse mais perfeccionista. Pô, legal, traduza perfeccionista na realidade da sua empresa e que eu consiga visualizar. Ah, uma pessoa que seja organizada, que não bagunce a sua mesa, né, que a sua sala seja limpa, que o seu relatório seja organizado, as linhas, as colunas. Entendi. Não consigo observar. Se eu conseguir observar, eu consigo identificar através de uma entrevista. Se eu não consigo observar, né, se algo fica no subjetivo, você e eu corremos o risco de errar. Então isso é um diferencial competitivo do psicólogo, essa neutralidade do viés interpretativo. Além da capacidade de análise das características da personalidade e da cognição. Então, eu quero uma pessoa, eu escuto muito isso, eu quero uma pessoa que tenha um temperamento mais forte, ou que não tenha temperamento forte. E aí eu tenho que, de novo, pelo viés interpretativo, neutralizar essa fala e perguntar: o que é uma pessoa de temperamento forte? Né? Eu vou falar, uma pessoa que não nega confronto, uma pessoa que seja mais agressiva, né? Uma pessoa que tenha um pouco mais de foco no resultado, mais competitiva. Poxa vida, legal, características da personalidade que eu posso entrevistar, eu posso observar isso durante uma entrevista. Né? E além da cognição, tem cargos que a pessoa vai te falar assim: eu quero uma pessoa extremamente inteligente, eu quero uma pessoa que pense rápido. Eu estou falando de raciocínio lógico, eu estou falando de velocidade de processamento, que são construtos que o psicólogo espera-se que tenha condições melhores de avaliar nas pessoas. E por fim, a inteligência emocional. Né? Afinal, o Hunter, vez ou outra, ele vai jogar sobre nós uma pressão muito grande, uma pressão por prazo, né? Uma pressão por encontrar o candidato ideal, que muitas vezes esse cara nem existe. Né? E é importante, então, que nós utilizemos de inteligência emocional durante uma entrevista. E, às vezes o candidato ele se desequilibra na entrevista para nos contar uma história, né, que resultou em algo muito ruim na vida dele ou em algo muito bom, e a gente tem que ter inteligência emocional para trazê-lo de volta ao equilíbrio. Tanto para negociar com o contratante, quanto para trazer o psicólogo, o candidato de volta ao equilíbrio durante a entrevista. Isso é um diferencial competitivo do psicólogo organizacional. Enfim, o Hunter é essencial, é fundamental, né? É uma profissão que pode te dar muito reconhecimento, que pode trazer para você uma boa remuneração, os tão sonhados R$10.000 por mês enquanto psicólogo organizacional, para que você viva da psicologia organizacional, para que você tenha tempo para outras atividades. Né? O Hunter não é uma profissão difícil de se atuar, é uma profissão que exige empenho, assim como todas as outras, é uma profissão que exige empenho, é uma profissão que o mercado está cheio de oportunidade, é super bem remunerado, você vai ser muito bem reconhecido, valorizado. Em alguns casos você não precisa nem ser formado para começar a atuar. Né? Se você não for atuar com testes psicológicos ainda, você não precisa nem ser formado para atuar. É a chance do psicólogo que não gosta de clínica começar a sua carreira na psicologia organizacional através do Red Hunter. Não se esquecendo, e para encerrar, eu queria deixar para você o Carl Gustav Jung, que mesmo que você conheça todas as teorias, que você domine todas as técnicas, quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Não esqueça a empatia. Não esqueça que você não está acima e nem abaixo de ninguém. Nós estamos no mesmo nível. Reciprocidade é tudo. Ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana, mesmo que você utilize de todas as teorias e todas as técnicas. O sucesso do psicólogo organizacional está no seu foco, está na sua vontade de lançar-se à sua profissão. Está aí o Red Hunter como um bom começo para você conseguir um bom salário e uma profissão reconhecida e valorizada. Segue o meu perfil lá no Instagram, @alexander.pos10k. Lá você vai encontrar o link para o meu canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal também. E a gente vai compartilhar aqui direto conteúdo para você de valor, para que você conquiste a tão sonhada remuneração de R$10.000 por mês, né? E o tempo que você procura para sair de vez aí da atuação que você não gosta e viver da psicologia organizacional. Tá certo, queridos? Sucesso para vocês e até o próximo vídeo.